No segundo capítulo da série O Ar-Condicionado com Tecnologia Brasileira, conhecemos melhor sobre o desenvolvimento do compressor VR3. Apresentado por Gustavo Weber, um dos responsáveis por liderar essa nova etapa de inovação dentro da Tecance, o VR3 surge como uma evolução do VR2, voltada a atender às necessidades dos clientes. Flávio Rios, que acompanha de perto a estrutura de laboratórios e engenharia da Tecance, destacou a importância dos ensaios, análises e validação realizados, não apenas como indicadores técnicos, mas como vantagem competitiva no mercado. João Ernesto Schreiner, uma das lideranças que impulsionam a visão tecnológica da Tecance, destacou que a evolução do ar-condicionado não será linear, mas uma reconstrução, com componentes que se tornarão plataformas tecnológicas, reforçando o ecossistema da Tecance como um grande diferencial. Confira agora o terceiro episódio da série O Ar-Condicionado com Tecnologia Brasileira. O ar-condicionado deixou de ser um item de luxo e passou a ser infraestrutura de conforto, saúde e produtividade. E isso se acelera com o aquecimento global, urbanização e digitalização. No Brasil, vemos 3 mudanças estruturais e aceleradas: migração rápida para tecnologias inverter, eficiência energética como um critério central e transição para refrigerantes com menor impacto ambiental. Esse novo patamar ele exige compressores mais eficientes, mais silenciosos e mais robustos, e exige também previsibilidade industrial, porque com o mercado crescendo, quem não tem escala e engenharia acaba ficando para trás. Por isso que a conversa ela não é apenas sobre preço, ela passa por eficiência, conformidade regulatória, segurança de abastecimento e capacidade de inovar continuamente. A Tecance é parte estruturante da cadeia de climatização no Brasil. Nós projetamos, desenvolvemos e fabricamos compressores aqui, com tecnologia brasileira e com foco em alto desempenho e eficiência energética. Manter P&D e manufatura no país não é discurso, é sobre formar engenheiros, gerar empregos qualificados, adensar fornecedores e reduzir dependência externa em um componente crítico do aparelho de ar-condicionado. Além disso, temos um papel de estabilidade para todo o ecossistema. Quanto mais forte é a indústria local, mais resiliente é a cadeia inteira: fabricantes, distribuidores, assistência técnica e consumidor. Eu trato esse tema com muita objetividade. A cadeia global inteira passou e ainda passa por pressões de demanda, logística e transições tecnológicas. O Brasil não é uma ilha. O que diferencia uma empresa responsável é como ela reage. Nós aumentamos capacidade, reforçamos processos, melhoramos planejamento com clientes e aceleramos o desenvolvimento de novas plataformas tecnológicas. Sobre tecnologia ainda, os fatos falam. Estamos lançando a nova geração do VR3, desenvolvida no Brasil em tempo recorde, alinhada às novas exigências de eficiência energética que estão entrando em vigor em 2026 no país. Isso não é tecnologia defasada, é engenharia de ponta com base nacional. Sobre entregas, estamos evoluindo com transparência. O compromisso é previsibilidade e melhoria contínua do nível de serviço, com governança e comunicação técnica junto aos clientes. Nós investimos em 3 frentes de forma integrada: pessoas, laboratório e manufatura. Em P&D e testes, ampliamos a capacidade de simulação e ensaio, um laboratório acreditado e milhares de testes por ano. Isso encurta ciclos de desenvolvimento, aumenta a confiabilidade em aplicação real. Já na manufatura, seguimos elevando o padrão de qualidade e eficiência com verticalização forte e processos preparados para a lógica da indústria 4.0. E o resultado é simples: competitividade com padrão global a partir do Brasil, com segurança de abastecimento e suporte técnico próximo do cliente.
O VR3 é um marco, ele traduz a capacidade da Tecnse de colocar tecnologia brasileira no estado da arte mundial em compressores rotativos inverter. Ele foi concebido para entregar eficiência energética, desempenho e robustez, atendendo às novas regras do mercado e protegendo a competitividade dos nossos parceiros fabricantes. Mais do que um produto, o VR3 abre espaço para evoluções contínuas e para uma agenda de inovação que mantém o Brasil relevante nessa cadeia. Nossa estratégia não termina no lançamento. Nós operamos com um pipeline tecnológico claro. VR3 agora, VR4 em seguida, sempre antecipando o próximo patamar de eficiência e requisitos regulatórios. O ponto principal é continuidade. Quem lidera a tecnologia não se ocupa apenas de fazer projetos, constrói plataformas e gerações sucessivas. E isso só é possível com investimento consistente em engenharia, testes e capacidade industrial. Exatamente o que estamos fazendo no Brasil. Competição é saudável quando é justa. O problema é quando há distorção. Preços abaixo do custo de produção sustentável acabam por desorganizar cadeias, desestimulam o investimento e aumentam dependência externa em itens críticos. Esse é um fenômeno global e afeta várias indústrias, não é exclusividade do Brasil. A resposta moderna também não é fechar o mercado, e sim garantir condições isonômicas, regras claras, combate a práticas desleais e valorização de eficiência e conformidade. Para o consumidor pode parecer vantagem no curto prazo, mas no longo prazo significa menos indústria local, menos empregos qualificados e mais risco de abastecimento. O Brasil tem escala e competência para competir, desde que a competição seja em bases equilibradas. Nós vamos crescer onde o mercado cresce. Inverter, eficiência energética, baixo ruído e soluções alinhadas à transição ambiental. Do lado industrial, o foco é previsibilidade. Reduzir lead time, aumentar a confiabilidade das entregas e ampliar a capacidade na medida do crescimento do mercado. E do lado do cliente, reforçar a proximidade técnica. Estamos estudando uma presença mais estratégica no polo industrial de Manaus, com estoque próximo, engenharia de aplicação e potencial expansão industrial. Isso para aumentar a agilidade e co-desenvolvimento com os fabricantes. A carta ela formaliza um compromisso, fortalecer a cadeia nacional de climatização e apoiar as políticas públicas que deram competitividade ao setor, como os PPBs na Zona Franca de Manaus. Reforçamos que compressores rotativos são um componente essencial para a eficiência e desempenho dos equipamentos e que manter esse conhecimento e produção no Brasil é estratégico para o país. E apresentamos uma agenda concreta. Investimentos contínuos em P&D, aumento de capacidade e estudo de viabilidade para ampliar uma presença industrial e técnica em Manaus e reduzir custos e riscos logísticos na dependência de importações. A Tecnse não apenas acompanha a evolução do mercado, ela ajuda a construí-la no Brasil. Nós acreditamos em uma cadeia forte, com tecnologia, empregos e capacidade de inovação aqui. É isso que garante competitividade sustentável para fabricantes, distribuidores e para o consumidor final. O nosso convite ele é bem simples: parceria e visão de longo prazo. Com regras justas e colaboração técnica, o Brasil certamente pode continuar entre as maiores e mais sofisticadas cadeias de climatização do mundo.